Olá, pessoal! Eu sou a professora Andriele, do portal Conexão Escola, da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Este vídeo faz parte do projeto Produção de Texto em Rede da Prefeitura de Goiânia. Hoje falaremos sobre mais um gênero textual escolhido para o terceiro ano, o regulamento. Você sabe o que é um regulamento? Um regulamento é um tipo de texto normativo que tem como principal função estabelecer regras, normas e procedimentos a serem seguidos em determinado contexto. Esse gênero textual é amplamente utilizado em diversas áreas, como em instituições educativas, competições esportivas, empresas, associações, entre outras. O objetivo de um regulamento é garantir a organização, a ordem e o cumprimento de determinadas normas para que as atividades ou eventos ocorram de maneira adequada e justa. E quais são as características de um regulamento? Primeira, clareza e objetividade. O texto deve ser claro e objetivo, evitando ambiguidades e interpretações dúbias. Segunda, organização estruturada. Normalmente, um regulamento é dividido em seções ou artigos, cada um tratando de um aspecto específico das regras. A terceira característica é a linguagem formal. A linguagem utilizada deve ser formal e impessoal, adequada ao público-alvo e ao contexto de aplicação. Usa-se, geralmente, a terceira pessoa do plural ou singular, além de frases declarativas e frases imperativas. Como exemplo, temos: o participante deve apresentar o documento de identidade no ato da inscrição. É vedada a entrada após o horário determinado. A quarta característica é o detalhamento. Deve conter todas as informações necessárias para compreensão e cumprimento das regras, incluindo definições, responsabilidades, procedimentos e penalidades em caso de descumprimento. A quinta característica é a acessibilidade. Deve ser de fácil acesso a todos os envolvidos. Garantir que todos tenham conhecimento das normas estabelecidas. E qual a importância de um regulamento? Um regulamento é fundamental para assegurar que todos os participantes ou membros de um grupo ou evento estejam cientes das regras e saibam como agir em diferentes situações. Ele promove a equidade, a transparência e a segurança, evitando conflitos e desentendimentos. Além disso, serve como um documento oficial de referência, podendo ser consultado em caso de dúvidas ou disputas. São exemplos de regulamentos. Primeiro, regulamentos escolares estabelecem as normas de convivência, direitos e deveres dos alunos, professores e funcionários dentro de uma instituição de ensino. Segundo exemplo, são os regulamentos de competições, que definem as regras do jogo, critérios de avaliação, penalidades e procedimentos em eventos esportivos ou concursos. Terceiro exemplo, são os regulamentos internos de empresas, que orientam os colaboradores sobre condutas, horários, procedimentos internos e política da empresa. Você conhece os elementos que compõem um regulamento? O primeiro é o título,
O título deve ser claro e conciso, indicando o assunto ou a aplicação do regulamento. Deve ser centralizado na primeira linha. Exemplo: Regulamento interno da biblioteca escolar. Segundo elemento é o preâmbulo. O preâmbulo é uma introdução que explica o propósito do regulamento, a autoridade que o institui e a sua importância. Pode também mencionar a base legal ou normativa que sustenta o regulamento. Não se usa espaçamento de parágrafos neste gênero textual. Exemplo: Este regulamento tem como objetivo estabelecer normas para o uso adequado da biblioteca escolar, assegurando um ambiente propício ao estudo e à pesquisa, conforme as diretrizes da Secretaria de Educação. O terceiro elemento são os capítulos ou seções. O conteúdo do regulamento é dividido em capítulos ou seções, cada um abordando um aspecto específico das normas e procedimentos. Deve ser escrito centralizado abaixo do preâmbulo. Por exemplo, capítulo 1, Disposições Gerais. O quarto elemento são os artigos. Os capítulos ou seções são compostos por artigos que detalham as regras de maneira objetiva e clara. Cada artigo aborda um ponto específico, facilitando a consulta e a aplicação das normas. Exemplo: artigo 1º. Este regulamento aplica-se a todos os usuários da biblioteca escolar. Artigo 2º. A biblioteca escolar funciona de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. O quinto elemento são os parágrafos e incisos. Os artigos podem ser subdivididos em parágrafos e incisos para detalhar ainda mais as normas e procedimentos. Exemplo: artigo 3º. O empréstimo de livros segue as seguintes regras. Parágrafo 1º. Cada aluno pode pegar emprestado na biblioteca até 3 livros por vez. Parágrafo 2º. O prazo de empréstimo é de 15 dias, podendo ser renovado por igual período, desde que não haja reserva para outro usuário. O sexto elemento são as sanções ou penalidades. Esta seção especifica as consequências para o descumprimento das normas estabelecidas no regulamento. Exemplo: capítulo 2º, penalidades. Artigo 4º. O atraso na devolução de livros acarretará multa diária de R$1 por livro. Artigo 5º. Em caso de dano ou perda do livro, o usuário deverá repor o exemplar ou indenizar a biblioteca. Sétimo elemento são as disposições finais. As disposições finais encerram o regulamento, podendo incluir a data de entrada em vigor, a revogação de normas anteriores e outros detalhes relevantes. Exemplo: capítulo 3º, disposições finais. Artigo 6º. Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º. Ficam revogadas todas as disposições contrárias. O oitavo elemento é a assinatura e data. O regulamento deve ser assinado pela autoridade responsável pela sua criação e implementação, juntamente com a data de sua emissão. Exemplo: assinado e o nome da autoridade, ou sua assinatura. Goiânia, 10 de junho de 2024.
E o nono elemento são os anexos, se necessário. Em alguns casos, pode ser necessário incluir anexos com formulários, tabelas ou outros documentos complementares que auxiliem na aplicação das normas. Essas partes garantem que o regulamento seja completo, claro e de fácil entendimento, proporcionando uma referência sólida para a aplicação das normas estabelecidas. Agora, veja como ficou o regulamento interno da biblioteca escolar após finalizado. Regulamento interno da biblioteca escolar. Este regulamento tem como objetivo estabelecer normas para o uso adequado da biblioteca escolar, assegurando um ambiente propício ao estudo e à pesquisa, conforme as diretrizes da Secretaria de Educação. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Este regulamento aplica-se a todos os usuários da biblioteca escolar. Artigo 2º. A biblioteca escolar funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Artigo 3º. O cadastro para uso da biblioteca é obrigatório e deve ser atualizado anualmente. Capítulo 2. Empréstimo de materiais. Artigo 4º. O empréstimo de livros segue as seguintes regras. Parágrafo 1º. Cada aluno pode emprestar até 3 livros por vez. Parágrafo 2º. O prazo de empréstimo é de 15 dias, podendo ser renovado por igual período, desde que não haja reserva para outro usuário. Parágrafo 3º. Obras de referência, como enciclopédias e dicionários, não podem ser emprestados. Artigo 5º. O empréstimo de materiais audiovisuais segue as seguintes regras. Parágrafo 1º. Cada aluno pode emprestar até 2 itens audiovisuais por vez. Parágrafo 2º. O prazo de empréstimo é de 7 dias, sem direito à renovação. Capítulo 3. Uso das instalações. Artigo 6º. Os usuários devem manter silêncio e respeito dentro das dependências da biblioteca. Artigo 7º. Não é permitido o consumo de alimentos e bebidas na biblioteca. Artigo 8º. Os computadores disponíveis para pesquisa devem ser utilizados exclusivamente para fins educacionais. Artigo 9º. O uso das salas de estudo em grupo deve ser previamente agendado na recepção da biblioteca. Capítulo 4. Penalidades. Artigo 10. O atraso na devolução de livros acarretará multa diária de R$1 por livro. Parágrafo 1º. A multa deverá ser paga no ato da devolução do material. Parágrafo 2º. Em caso de inadimplência, o usuário terá seu cadastro suspenso até a regularização. Artigo 11. Em caso de dano ou perda do livro, o usuário deverá repor o exemplar ou indenizar a biblioteca. Parágrafo 1º. A indenização será calculada com base no valor da reposição do material. Artigo 12. O desrespeito às normas de uso das instalações resultará em advertência verbal. Em caso de reincidência, o usuário poderá ser suspenso do uso da biblioteca por um período determinado pela coordenação. Capítulo 5. Disposições finais. Artigo 13. Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 14. Ficam revogadas todas as disposições em contrário. Assinatura: Carlos Geraldo Paulo Tedeschi, Diretor-Geral, Goiânia, 10 de junho de 2024.
Observe que os capítulos e seus nomes devem ser centralizados nas linhas. A palavra artigo é abreviada e começa com letra maiúscula, artigo 1º. Os parágrafos são indicados por um símbolo diferente, que indica que são os parágrafos e depois deles vem a numeração ordinal. Não devemos esquecer que, ao final, o documento deve ser assinado e datado. O que acha de criarem regulamentos para alguns dos seus lugares favoritos? Vocês podem escolher um desses exemplos: o regulamento da sala de aula, regulamento do parquinho, o regulamento do clube do livro ou outro qualquer de seu interesse. É a sua vez de praticar. Divirta-se criando um regulamento que todos vão adorar seguir e ajudem a tornar tudo mais divertido e seguro. Um bom trabalho!